Olá, começa agora o episódio 34 do Orabolas. No episódio de hoje vamos falar da história de criação do Super Bowl. Toca a vinheta, Philo. Thank you very much, Maria! Começa agora o episódio 34 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, o sem apelido. Hoje aqui no nosso episódio 34 a gente vai falar de Super Bowl. Esse fim de semana passado agora teve final da Libertadores e a gente aqui no Hora Bolas rapidamente vira a chave pro futebol americano, porque fim de semana que vem tem o Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos aí do mundo, né? E sem dúvida o maior dos Estados Unidos e do futebol americano. E a gente aqui hoje conta um pouco da história desse mega evento que é o Super Bowl e como que começou o Super Bowl, toda a história por trás da fusão das duas ligas e tudo isso. Mas antes de começar, pedir sempre para você dar aquela seguida na gente nas redes sociais. A gente tá como @horabolaspod, hora com H, pod, POD, horabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos também nas diferentes plataformas de streaming aí que você usa para nos escutar. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Castbox. Estamos no YouTube também com imagens, então dá aquela seguida na gente lá também, beleza? E antes de ir para a parte da história, queria dar aquela palpitada clássica aqui. Vou perguntar pro Henrique e pro Filó o que eles estão esperando aqui desse jogão que tá vindo aí domingo que vem. Tanque, jogão aí entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. O Chiefs voltando ao Super Bowl aí pelo segundo ano seguido, né, atrás do bicampeonato consecutivo. E Patrick Mahomes contra Tom Brady, é a velha geração contra a nova geração. Eu vou ficar de Chiefs, acho que vai ser 31-21 pro Chiefs. Olha, palpite específico, hein? Só cravado, exato ali, ó. Pode anotar. Tá bom. Tampa Bay Buccaneers, que esse ano, né, mudou de nome pra Tampa Bay Buccaneers e tá no Super Bowl aí tentando mais um título e o Tom Brady tentando mais um. Porque Tom Brady joga sozinho, né? E onde ele vai, ele chega no Super Bowl, porque é isso que ele faz. E se o Chiefs ganhar esse Super Bowl, né, vai ser a primeira vez que um time ganha 2 Super Bowls seguidos desde o Tom Brady lá atrás, no começo dos anos 2000. Tom Brady também jogando para evitar ser igualado pelo Mahomes. Realmente. Além disso, seria uma bela passagem de bastão, né, se o Mahomes fizer isso aí para carregar o bastão de grande quarterback aí em diante. Brady que estava no Patriots, né, com esse bicampeonato aí seguido, e é também a primeira vez que um time disputa o Super Bowl em casa, Super Bowl disputado aí no Raymond James Stadium, que é a casa do Tampa Bay Buccaneers, mas acho que não vai fazer muita diferença, até por causa do Covid e tudo isso. Meu palpite também é Chiefs, 37-34. Jogo emocionante. Agora que o Brady tá no Buccaneers, não torço mais tanto contra ele, mas ainda fico com o Chiefs nessa, então tô torcendo pra eles também. Brady que já bateu quase todos os recordes aí que podia, chega agora com a chance de ganhar o seu 7º Super Bowl, que é impressionante, porque o quarterback com o maior número de Super Bowls antes dele era o Joe Montana, que tinha ganho 4, ele já ganhou 6, tá tentando ganhar o 7º, e seria aí pela segunda franquia diferente também, né? E tenta aí, pela primeira vez, como o Filó falou muito bem, ganhar um título em casa, para adicionar à lista aí de seus recordes impressionantes. Mas ele pode ser também o primeiro a perder um Super Bowl em casa, né? Então fica aí. Mais um recorde, para entrar pros seus recordes. Exatamente. E vamos ver aí se o Chiefs se junta aos gloriosíssimos Philadelphia Eagles e New York Giants, né? A ser um dos únicos times que conseguiu derrotar o Tom Brady no Super Bowl, porque só esses dois conseguiram até hoje. Importante falar isso aqui. Com certeza. Eu vou de Tampa Bay Buccaneers, pra ser diferente. Diferentão. Pra ser diferentão. Inventando moda. Não sei se apostar no Tom Brady no Super Bowl é ser diferentão não, mas é isso que eu vou fazer. Eu vou de 24-20, placar menorzinho, jogo mais quebrado aí, a lá final da Libertadores. Vamos ver aí se o Tom Brady ganha o 7º título. E o Super Bowl, como a gente já falou aí, é um mega evento esportivo, né? E começou, na verdade, com a união de duas ligas inimigas se fundindo para criar uma liga única e gerou esse mega evento que é o Super Bowl, não é isso, Filó?
É isso aí, e para contar a história de como o Super Bowl foi criado, a gente tem que voltar lá para o início do futebol americano profissional nos Estados Unidos, né? A gente já contou aqui como o futebol americano surgiu, né? Que ele é originário do rugby, você pode ouvir lá o nosso episódio 23 com essa história. Mas o futebol americano profissional começou de fato nos Estados Unidos em 1892, ali no final do século XIX, quando um clube chamado Allegheny Athletic Association, que é um clube aí da Pensilvânia, começou a pagar os seus atletas, né, profissionais de futebol americano a partir dali. Mas assim, mesmo com a profissionalização do esporte durante ali a década de 1890 e até no início do século XX, o futebol americano continua a ser um esporte muito regional, então não tinham assim confrontos de uma maneira nacional nos Estados Unidos. E também não havia uma liga nacional ainda no país. Mas no início do século XX houve algumas tentativas de criar uma liga nacional e todas foram frustradas, né? Não deram certo. Uma dessas ligas regionais que mais tinha sucesso e mais atraía fãs era a Liga dos Times de Ohio, nosso querido estado aí, né? Ó, Estado onde o Tuck mora, que a gente também já fez um episódio especial sobre Ohio aqui. sempre representando. E essa liga era muito famosa também porque ela tinha a participação do lendário jogador Jim Thorpe, entre outras estrelas. O Jim Thorpe, ele era um jogador nativo americano, né, indígena dos Estados Unidos, e ele se tornou o primeiro atleta americano indígena a conseguir uma medalha para os Estados Unidos nas Olimpíadas. Em 1912, ele ganhou 2 medalhas, uma no pentathlon e uma no decathlon, e ele é considerado até hoje um dos maiores atletas da história dos esportes modernos americanos. Ele era muito versátil. Além de ganhar medalhas olímpicas, ele jogou por muitos anos aí futebol americano profissional, também jogou beisebol profissionalmente, basquete, um atleta completo que, se você for estudar a história do futebol americano principalmente, você vai ver o nome dele diversas vezes aí, porque ele foi muito, muito importante. É mais fácil listar o que o Jim Thorpe não jogou, né? Porque o cara realmente fazia um pouco de tudo. E o Jim Thorpe era um desses expoentes aí dessa época. E ainda é mais legal justamente por ele ser indígena, né? A gente falou bastante disso no nosso episódio 12, né? Quando a gente conta a história do time de futebol americano de Washington, o antigo Washington Redskins, né? E é bem legal a gente ver esse começo aí do futebol americano com o Jim Thorpe sendo indígena. Não, com certeza. E não satisfeito em fazer tudo isso durante sua carreira de atleta, quando ele se aposentou, ele virou ator. Ele fez alguns filmes aí em Hollywood até, e ele até vendeu a sua história para a Warner, para virar um filme depois, em 1951. É o Jim Thorpe All-American. Então, tem uma carreira no cinema aí extensa também. A única coisa que o Jim Thorpe não fazia era jogar bocha, e mesmo assim talvez jogasse e a gente não sabe. Depois de velhinho, ele começou a jogar também. É isso aí. E além dessa liga de Ohio, que tinha o Jim Thorpe, uma segunda liga um pouco menor, que também começou a fazer certo sucesso, era a Liga Profissional de Nova York, que tinha 2 times aí que ficaram famosos na época, que era o Rochester Jeffersons e também o Buffalo All-Stars. E aí, em 1917, esses 2 times viajaram para fazer um tour em Ohio e jogar com as equipes de lá. Então, fazendo um pouco essa união entre essas duas, que eram das principais ligas da época. E depois de uma partida em que o Rochester Jeffersons perdeu pro Canton Bulldogs, que era o time aí do Jim Thorpe, o dono do Jeffersons, que era o Léo Lyons, sugeriu fazer uma reunião com o Jim Thorpe e criar uma liga mais nacional, juntando aí os times de Ohio com os times de Nova York. Mas a ideia do nosso querido Léo Lyons acabou sendo prejudicada aí por 2 pequenos fatores, digamos, né? Um foi a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, coisa básica assim, né? Os Estados Unidos tinham se mantido neutros até 1917, né? A guerra começou em 14, e aí em 17, com o presidente Woodrow Wilson, eles decidiram entrar na guerra no lado dos aliados aí representados por Reino Unido, França e Rússia, e acabaram ajudando a vencer a guerra depois em 18. O outro pequeno fator que atrapalhou essa criação da liga foi a pandemia de 1918, né, da gripe espanhola. Mais atual do que nunca. Pois é, agora a gente sabe melhor como funciona. Atrapalha mesmo essa história dessas pandemias aí, realmente atrapalha pra caramba os esportes, hein? Pois é. Então a vida do Léo Lyon não estava fácil lá em 1918, com esses 2 pequenos empecilhos aí, mas depois, né, com o fim da guerra, o fim da pandemia, ele conseguiu botar sua ideia em prática, e aí em 20 de agosto de 1920,
numa concessionária de carros em Canton, Ohio, foi feita a primeira reunião aí que formalizou o nascimento do futebol americano profissional em níveis nacionais nos Estados Unidos, e foi formada a American Professional Football Conference, ou a Conferência de Futebol Profissional Americana, que no início consistia apenas dos times de Ohio. Um mês depois, a liga já mudou de nome, virou Associação de Futebol Americano Profissional, em vez de conferência, e adicionou então esses dois times de Nova York inicialmente, o Buffalo All-Stars e o Rochester Jeffersons, e também mais alguns times, como um time de Detroit e até um time de Hammond, que é ali um subúrbio de Chicago. O Jim Thorpe, que ainda jogava pelo Canton Bulldogs, foi eleito presidente dessa nova liga, que contou então na época com 14 times fundadores. E aí a primeira temporada foi disputada em 1920 e desses 14 times, só 4 conseguiram de fato terminar aí o calendário, né? Porque naquela época ainda era muito difícil viagem para os jogos, alguns times acabavam desistindo. E o campeão foi o Akron Pros, que venceu 8 jogos e empatou 3, então foi campeão invicto, se tornando aí o primeiro campeão nacional de futebol americano dos Estados Unidos. Eu acho bem significativo o primeiro campeão profissional se chamar os Pros, né? Tava armado isso aí já, né? Ninguém botou o nome de amadores aí no time. Akron, que é a cidade do nosso glorioso LeBron James. E do Stephen Curry. A cidade famosa aí pelo basquete e pelo futebol americano também, né? Exatamente. Depois, em 1921, a liga aumentou aí para 22 times, incluindo outros times de Nova York e também o glorioso Green Bay Packers. E no ano seguinte, em 1922, a sede da liga foi transferida para a nossa gloriosa cidade de Columbus, né? Tão amada aí que já falamos aqui no nosso podcast. E aí sim, em 1922, a liga mudou o seu nome para se chamar National Football League, a Liga de Futebol Nacional, que é o nome que a gente tem até hoje, a tão famosa NFL. Mas é interessante ver como o começo do futebol americano está muito associado com o meio oeste americano, né? Em especial com os estados aqui de Ohio e Pensilvânia, né? Que o Filó já citou aí várias cidades, né? Nesses dois estados aí nesse começo. E até hoje, né, você vê que Ohio tem 2 times, Pensilvânia tem 2 times na NFL e Nova York tem 3, né, se você considerar que são só 32 times e aí já tem 7 e são 50 estados americanos, então fica evidente aí essa importância dessa região na NFL. É bem interessante e começou porque a gente já falou também, né, nos episódios anteriores, o futebol americano começou nas universidades, e as maiores universidades aí da época ficavam nessa região, né? Tanto de Nova York ali, como o meio oeste. Isso aí. E desses primeiros times aí da história da NFL, só 2 dos 14 fundadores ainda estão presentes até hoje. O Chicago Bears, que foi um dos fundadores na época, ainda se chamava o Decatur Staleys, e o Arizona Cardinals, que na época de fundação era o Chicago Cardinals. Eu só fico triste que os times com os nomes mais legais, eles acabaram não durando, né? Tipo Dayton Triangles, os Triângulos de Dayton, ou os Voadores de Muncie, os Jeffersons de Rochester. Jeffersons é bom, né? Parece até uma série de comédia, alguma coisa assim. Exatamente, me lembra dos Jetsons, sei lá, alguma coisa muito zoada assim. Ou então os Columbus Panhandles, né? Os Cabos de Frigideira de Columbus. Também seria um baita nome de time. O que sobrou desses aí é o Packers, né? O Green Bay Packers, que a gente acabou se acostumando com esse nome, mas que traduz literalmente para os empacotadores de Green Bay. Assim, hoje não faz muito sentido, mas é o nome dessa época aí, né? Tem razão. E exatamente o Packers que eu ia falar agora, porque além do Arizona Cardinals e do Chicago Bears, que são os únicos remanescentes aí dos fundadores oficiais, o Green Bay Packers é o time mais antigo da NFL atualmente que continua sediado na mesma cidade, né? E também, curiosamente, sem mudar de nome. Mas aí, durante a década de 1920, o número de times cada ano mudava, todo ano entrava time, saía outro, entravam vários times novos. E a liga ainda não era considerada uma liga principal em termos nacionais, principalmente comparando com o beisebol, que já era uma liga mais estabelecida. O que atrapalhava também era que os primeiros títulos eles eram dados ao time com melhor campanha, né, em termos de vitória e derrota. Só que como alguns times tinham mais partidas do que outros, isso atrapalhava bastante decidir quem era o campeão,
e levava até algumas confusões. A gente teve um título decidido por desempate, a gente teve título dividido e a gente teve também título disputado em 1925, que foi a história que a gente contou no episódio 20 do Chicago Cardinals sendo campeão, embora o verdadeiro campeão tivesse sido aí o nosso glorioso Pottsville Maroons. É a maior injustiça da história dos esportes americanos. Pois é, e foi justamente esse título disputado que criou aí a maldição do atual Arizona Cardinals, que não consegue ser campeão da NFL. E no mesmo ano de 25, a gente teve uma entrada importante aí na liga, que foi do New York Giants, aí do nosso querido Henrique. Time gigante. E depois a liga começou a aceitar novos times. E em 1933 a gente teve outras entradas importantes com o Pittsburgh Pirates, que depois viria a se tornar aí o Pittsburgh Steelers, o Cincinnati Reds, que era o Cincinnati Reds do futebol americano e não do beisebol, e do nosso glorioso Philadelphia Eagles, né? Maior time aí da NFL. Fazer o quê, né? E aí, em 1933, foi uma temporada importante, porque com a entrada desses times, foram reorganizados aí pela primeira vez em duas divisões, né? A divisão leste e a divisão oeste, que é um sistema que a gente vê que se mantém até hoje com as atuais Conferência Americana e Conferência Nacional. Essa ideia de você dividir a liga em dois grandes grupos. E aí, nessa temporada, o campeão foi o Chicago Bears, que tinha sido vencedor da divisão oeste, e na final derrotou o New York Giants, que era o vencedor da divisão leste, no que foi considerada a primeira final da história da NFL. E isso aí mostra o quanto a NFL ainda não tinha se expandido pelos Estados Unidos, né? Porque o Chicago Bears, que fica bem mais para leste no mapa dos Estados Unidos, estava na divisão oeste. Era muito centrado ali na região nordeste dos Estados Unidos, né? E mostra também o quão fraca a liga era, né? A final entre Bears e Giants. Hoje em dia é quase impossível essa final aí. O time de vocês mal existia aí nessa época aí, então não fala nada não. E aí, seguindo, depois, em 33 também a gente teve um acontecimento importante, que foi o início do segregacionismo de raças aí na NFL. A liga parou de aceitar jogadores negros e foi uma medida que ficou até 1945. E isso foi muito causado pelo George Preston Marshall, que é uma figura aí repulsiva da história do futebol americano. E vou fazer algumas autorreferências aqui agora ao nosso próprio podcast, né? A gente contou a história do Preston Marshall no episódio 12, aí que o Tanque disse dos indígenas, que era um cara realmente racista, assim. E na época tinha muita influência sobre futebol americano, então esses jogadores negros ficaram banidos aí durante muitos anos. Mas é uma história que a gente pode até falar em episódios futuros. E outra referência que eu queria fazer aqui era o nosso episódio 6, que fala sobre o draft nos Estados Unidos, porque em 1936 foi realizado o primeiro draft da história da NFL, uma ideia dada aí pelo Philadelphia Eagles, como a gente também contou no episódio 6. Esse episódio aqui a gente tá fazendo todas as referências para todos os episódios que a gente já fez na história. Então, a forma mais fácil de você conhecer tudo é volta lá e escuta todos os episódios, que aí você não perde referência nenhuma, a gente não precisa ficar falando de 30 episódios aqui todo episódio. Estamos cobrindo toda a história aqui do futebol americano, né? O Hora Bolas não falha. E toda a história do Hora Bolas também aqui nesse episódio. Exatamente. A vasta história desse podcast. E se você quiser jogar na Mega Sena, você já tem aí os números, ó. 2, 6, 12, 20, 26, pronto. Tá aí. Só jogar e compartilhar o dinheiro com a gente depois que você ganhar. E esse é o 34, né? Então pronto. Aí, pronto, matou. Fechou. O mais importante, então, é ouvir todos os episódios e, mais importante que isso, compartilhar o dinheiro, né? Por favor. Exatamente. Estamos dando a ideia aqui. Aceitamos 20%. Em 1958, a gente teve um marco importante que ficou conhecido como The Greatest Game Ever Played, ou o maior jogo da história, que foi a grande final aí disputada entre Baltimore Colts e New York Giants, com a vitória do Colts por 23-17. Mas esse jogo ficou marcado porque foi o primeiro jogo televisionado para o país inteiro. A NFL, de fato, aí começou a superar o futebol americano universitário e foi nessa época que a gente pode considerar que a NFL se tornou uma liga nacional amplamente reconhecida, um dos maiores eventos aí do esporte americano. A NFL que, em termos de renda, é a maior liga do mundo. Atualmente. Depois vem a MLB, a NBA, a Premier League, né, a liga inglesa de futebol, aí tem a espanhola, a alemã. Se você fizer renda por jogo, ela é muito maior ainda, porque tem muito menos jogos do que qualquer outra. 3 vezes maior do que a Champions League por jogo.
É realmente impressionante e a gente vê que tudo isso começou no final da década de 40, início de 50. E aí na década de 50, a NFL teve um monopólio aí do futebol americano profissional nos Estados Unidos, o que foi uma coisa até rara, porque até então, desde 1934, a NFL sempre tinha uma outra liga profissional tentando concorrer com ela, né? Até a gente chegar ao ano de 1960, que é quando surge aí a American Football League, a Liga de Futebol Americana, que vai rivalizar de fato com a NFL, vai ser o maior rival que ela já encontrou em sua história. A EFL, que surgiu em 1960, foi a 8ª liga profissional de futebol americano que teve esse nome, American Football League, e dessas 8, ela foi a 4ª considerada de fato uma liga concorrente com a NFL. E ela foi com certeza a mais criativa de todas, né? Porque ela pegou o nome que 7 já tinham usado antes e repetiu. Foi a menos criativa, mas foi a que mais teve sucesso. Sem dúvida. E para falar aqui da fundação dessa 8ª EFL, ela começou por causa de alguns donos de time que queriam entrar na NFL e não conseguiram. Como normalmente acontece aí com a criação de várias ligas, você cria uma liga paralela à principal. Como eu disse, a NFL estava aí numa época de sucesso, nos anos 50, mas uma franquia que estava indo muito mal e não estava aproveitando esse sucesso era o Chicago Cardinals, né, já amaldiçoado aí pelo título contestado de 25, e o Cardinals era propriedade da família Bidwell. Eles queriam levar o time para St. Louis, mas não conseguiram porque a liga não aceitou. A NFL estava pedindo uma grande quantia em dinheiro aí para aprovar essa mudança. Então, para tentar pagar essa mudança, eles começaram a falar com alguns milionários, aí, investidores do futebol americano, e conseguiram uma reunião com alguns nomes, como Lamar Hunt, Bud Adams e Bob Olson. Esses 3 donos são importantes porque eles tentaram comprar o Chicago Cardinals da família Bidwell, só que a família não queria perder a posse do time, né? Eles só queriam um investimento. Então acabou que nenhuma dessas negociações foi para frente, e isso levou esses 3 empresários milionários, aí o Hunt, o Adams e o Olson, a falar com o presidente da NFL, que na época era o Bert Bell, e propor que eles 3 fossem donos de novos times aí para a liga, né? Só que o Bell, ele não gostou muito dessa ideia, porque a liga dele estava fechadinha ali com 12 times, ele também não queria arriscar esse sucesso todo que ele estava tendo, então ele acabou rejeitando essa oferta. O Hunt, então, teve a ideia de criar essa liga paralela, chamou esses outros empresários que também queriam ser donos de times na NFL e não conseguiram. Então, em agosto de 1959, eles realizaram o primeiro encontro que acabou fundando a American Football League, a AFL, e logo 2 meses depois, em outubro, os chefões da NFL já começaram uma campanha para tentar enfraquecer essa nova liga. E eles começaram a contatar todos os donos de time da AFL, prometendo a eles franquias futuras na NFL. Ou seja, eles não queriam antes, mas 2 meses depois já estavam aceitando com medo aí da concorrência. Sentiu apertar no bolso. Pois é, falou em dinheiro, o cara já treme na base. Acabou que esses times decidiram ficar na EFL, não aceitaram a proposta, e o único time que aceitou foi o time de Minneapolis. Então, a gente teve aí depois, em 61, a criação do Minnesota Vikings entrando para a NFL. Traíra. Esse início da EFL ele é bem interessante, né? Porque se você olhar as franquias iniciais da EFL, todas elas continuam até hoje aí. O Patriots, o Buffalo Bills, o New York Titans, que virou New York Jets, o Houston Oilers, que é o time do Bud Adams, um dos que o Filó falou aí como fundadores, que é atual Tennessee Titans, o Denver Broncos, que era o time do Bob Howson, outro aí dos fundadores da EFL, o Dallas Texans, que depois virou o Kansas City Chiefs, e é o time do Lamar Hunt, o outro fundador, o Oakland Raiders e o Los Angeles Chargers. Então, assim, todos os 8 times estão aí até hoje e firmes e fortes aí. Alguns nem tão firmes, nem tão fortes, né? E também alguns aí a gente viu que mudaram de nome de cidade também, mas são de fato as mesmas franquias até hoje. O firme e forte é questionável, né? Mas estão aí, não faliram. E o Lamar Hunt, que a gente tá falando aí, é hoje o nome do troféu do campeão da AFC, né? Que é a conferência que vem aí da AFL, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. E o Kansas City Chiefs, que o Henrique citou aí, que é o time que o Lamar Hunt era dono, que é o atual campeão do Super Bowl, né? E tá na final de novo esse ano. Até hoje, usa aí um símbolo na camisa em homenagem à criação da AFL, justamente por ser o time do Lamar Hunt. Essas homenagens todas aí são mais do que merecidas. A gente ainda vai falar bastante do Lamar Hunt no futebol americano, a importância dele, mas só uma passada rápida por todo o resto que ele fez.
Ele foi o fundador da NASL, que foi a primeira liga de futebol soccer lá nos Estados Unidos, a liga que o Pelé foi. Ele foi um dos responsáveis por levar a Copa do Mundo de 94 para os Estados Unidos. Ele era do comitê lá da Copa. Ele foi o fundador da Major League Soccer. Ele teve 3 times na Major League Soccer. Ele foi um dos fundadores iniciais do Chicago Bulls. E ele foi um dos fundadores iniciais do World Championship Tennis, que é a precursora da ATP, né, que é a liga de tênis profissional aí do mundo. Então ele é o grande responsável pela nossa gloriosíssima MLS, né, que a gente tanto elogia aqui nesse podcast, e pelo futebol soccer mesmo nos Estados Unidos, né? Então, talvez assim não tenha feito um bom trabalho, não sei, mas o cara foi importante mesmo. É realmente incrível aí tudo que ele fez, né, por todos os esportes americanos aí. E voltando então à EFL, um dos grandes atrativos dela desde o início é que ela tentou ser uma liga mais moderna, mais diferente. E como o Filó falou, a NFL lá nos anos 50 não tinha competidor. E quando você não tem competidor, é muito fácil de você se acomodar, né? Você não precisa pagar tanto até para os jogadores, já que é um monopólio. Com isso, a EFL viu várias oportunidades. E uma das coisas que ela fez foi procurar jogadores em universidades pequenas, aí, não tradicionais, e também universidades de negros. Porque na época ainda existia muita segregação, então a NFL ignorava essas, porque era muito fácil, ela só procurar nas grandes ali, onde já estava tudo disponível, não precisava de muito esforço. E assim a NFL conseguiu descobrir várias estrelas nessas universidades menores ou as de negros. Além disso, ela também começou a investir em jogadores específicos das grandes universidades, e criar basicamente aí uma competição, um leilão por esses jogadores, né? Virou uma guerra de quem dá mais, a NFL ou a EFL. O caso mais famoso acabou sendo o do Joe Namath, o quarterback da Universidade de Alabama, e que era uma das grandes promessas da época, e que começou a se aproveitar dessa briga para tentar aumentar aí o tamanho do bônus, né, do contrato que ele ia receber. Por fim, o New York Jets, que já tinha mudado de nome, acabou levando o Joe Namath por $427 mil, o que era um valor totalmente fora dos padrões da época. Era assim, uma coisa de outro mundo. Isso foi muito ajudado também porque em 65, que foi exatamente o ano que o Joe Namath foi contratado, a EFL conseguiu seu grande contrato televisivo. Ela assinou um contrato aí com a NBC, a rede de televisão americana, que é até hoje uma das maiores. Então começou a dar esse caixa para a EFL brigar de igual para igual, como eu falei, né? Além disso, a EFL também tinha criado várias outras coisas modernas, digamos, que não mudam nada no fim das contas, mas que melhoravam para o público, como, por exemplo, colocar o nome do jogador na camisa, né? O sobrenome ali nas costas da camisa. A NFL não fazia isso. Coisas como a conversão de 2 pontos depois de um touchdown, colocar um único pacote de televisão para todos os jogos, enquanto na NFL podia ter um contrato para cada time, o que acabava dificultando muito ao fã para acompanhar a liga como um todo. Com isso, a EFL foi ganhando espaço como nenhuma liga antes dela conseguiu. E acho que a grande marca aí que dá o pontapé na fusão das duas foi quando a EFL decidiu colocar como comissário da liga, que seria o presidente, o dono do Oakland Raiders, o Al Davis, que foi o dono até a morte dele em 2011, e agora o filho é o dono, né? E o Al Davis sempre foi muito conhecido por um estilo bem agressivo aí em tudo. E ele decidiu, então, que ele ia pro tudo ou nada contra a NFL, e começou a tentar contratar os jogadores que estavam na NFL. Até então, as ligas não competiam pelos jogadores que já estavam na outra, e sim pelos jogadores que iam entrar. E quando ele começou a tirar jogadores da NFL, a NFL também começou a tentar devolver e começou essa briga para os dois lados, até que em um ano só eles perceberam que isso não ia dar certo. Em 66, que foi esse ano, eles gastaram $7 milhões só para trazer os jogadores universitários em contratos, bônus e etc. E ela acaba levando times à falência, talvez porque por mais lucrativos que fossem os contratos, não tinham dinheiro para gastar assim a rodo como tem hoje, digamos, né? Então, a NFL decidiu que estava na hora de tentar algum tipo de acordo. E ela sabia que o Al Davis, esse maluco, não ia aceitar nenhum acordo. Então decidiram buscar o fundador e o cara centrado da EFL, o Lamar Hunt. Então, um dos donos da NFL, o Tex Schramm, dono do Dallas Cowboys,
foi falar com o Lamar Hunt, dono do Kansas City Chiefs, e tentar resolver entre os donos de times um acordo para que houvesse essa fusão. Já a EFL decidiu que realmente era melhor fazer tudo sem o Al Davis saber, porque ele era maluco, ele era agressivo e não ia dar certo se ele soubesse. Então decidiram que já a partir desse ano de 66 haveria uma combinação das ligas e elas jogariam uma final entre os campeões de cada uma delas. E que em 1970 elas se fundiriam oficialmente, né? E se tornariam então uma liga só. Mas desde 66 já iam ter uma final combinada entre os dois campeões. Esse acordo também permitiu a entrada nos anos seguintes de alguns novos times, né? Como o Saints entrando na NFL e até a história do Cincinnati Bengals, que a gente também contou aqui, entrando primeiro na AFL, mas porque já sabia que depois a AFL se fundiria com a NFL, então eles entraram em 68. Foi realmente muito bem feito, e a única pessoa que não gostou disso foi o Al Davis, né, o presidente da AFL, que quando descobriu, se demitiu. Né? Decidiu que não ia mais ser o presidente, porque fizeram tudo pelas costas dele, e ele ficou chateado. Com razão. Pois é, mesmo ele sendo maluco, vou ter que concordar, né? Porque fizeram tudo escondido do cara, que era o presidente da liga, então realmente fica difícil, né? Pois é, realmente eu não gosto dele, mas a gente tem que concordar que dessa vez ele estava certo. Então a gente vê que no fim das contas, realmente a fusão foi bem boa, né? Diria que pra todo mundo. Até pro Paul Brown, que voltou à NFL aí com seu Cincinnati Bengals, time do nosso querido Tanque agora. Peraí, time do nosso querido Tanque não. Eu só moro aqui, eu não sou exatamente torcedor do Bengals, tá ligado? Não, essa não. Grande expoente. E aí o último passo que faltava era oficializar a fusão em 1970, né, quando as duas de fato virariam uma liga só. E aí a NFL virou a NFC, a Conferência Nacional, National Football Conference, e a AFL virou a AFC, a American Football Conference, a Conferência Americana. Então a final seria disputada entre o campeão da NFC e o da AFC. E essa final, que viria a ser conhecida depois como Super Bowl, né, que na época foi chamada de AFL-NFL World Championship Game, ou seja, o jogo do campeonato mundial da AFL-NFL, que foi em janeiro de 67, né, no final aí da temporada de 66, que foi a primeira em que as ligas já teriam um campeão único no final e que a gente vai falar daqui a pouquinho. E até 70, essas ligas continuaram existindo separadas, só tendo esse último jogo que definiria o campeão unificado. Mas só em 70 que, de fato, teve a fusão da NFL com a AFL e que se tornaram NFC e AFC. E a nova liga pegou o nome da NFL. E agora, voltando um pouco para falar do Super Bowl em específico, e até de como esse nome surgiu, né? Quando o primeiro jogo foi jogado aí, ele era conhecido como AFL-NFL World Championship Game, como a gente falou. Que é um nome bem grande, né? Bem ruim, não criativo. Inclusive, vários jornais da época fizeram piada com o nome, do tipo, o tempo que leva para você falar esse nome, o jogo já acabou. Boa piada. É criativo, né? Em 67... Não, é boa mesmo, porque esse nome não dá. Nome gigantesco, imagina pra botar o letreiro na TV, entendeu? O letreiro tem que ficar rodando, né, na TV por um minuto pra passar o nome inteiro. E aí, numa entrevista, o Lamar Hunt, mais uma vez ele, comentou que nas reuniões cada um chamava de uma coisa. Um chamava de Big Game, o grande jogo. Outro chamava de Merger Game, que seria o jogo da fusão. Outro chamava de Campeonato Mundial. E ele passou a chamar de Super Bowl. Ele não sabia por quê, mas ele achava legal. Ele achava que tinha vindo de uma bolinha que os filhos dele brincavam muito na época, chamada Super Bowl, Super Bola. E para quem não sabe o que é a Super Bola, se você quiser jogar no Google para ver, é a nossa famosa perereca. Aquela bolinha perereca que você taca aqui e bate em todos os lugares. Então a final aí da NFL se chama Super Perereca, é isso? Exatamente. É isso. É a perereca. O pererecão. E o bowl como a gente chama, né, o B-O-W-L, que significa tigela, né, no sentido literal, ele foi criado lá no início com o Rose Bowl, que foi um torneio universitário e é até hoje, e que foi disputado num estádio que tinha um formato de tigela, então passaram a chamar de Rose Bowl. E aí todos os grandes jogos de futebol americano, depois disso, adotaram o nome Bowl. Então tem o Orange Bowl, o Citrus Bowl e o Super Bowl.
Voltando então ao Pererecão número 1, ele ainda não tinha esse nome, né? Mas nos jornais começaram a falar desse nome Super Bowl, já que o Lamar Hunt deu essa entrevista e falou desse nome que ele gostou. A NFL não gostou, o Pete Rozelle, o comissário, disse que era um nome bem ruinzinho, bem brega. Criaram uma comissão para tentar achar um nome e, no fim das contas, ninguém criou um nome legal. E aí, quando chegou no jogo 3, né, no Pererecão 3, a NFL aceitou a derrota e decidiu que era melhor virar Super Bowl. E então, retroativamente, desde o início, né, desde o 1, aí em 67, passaram a ser todos chamados de Super Bowl. A gente vê que deu certo, né? Estamos chegando aí no Super Bowl 55 e ainda ninguém quis mudar de novo o nome do nosso grande pererecão. Exatamente. Mas falando do jogo em si, voltando aqui ao nosso Pererecão 1, jogo que ainda não se chamava Super Bowl, ele foi entre o Kansas City Chiefs e o Green Bay Packers, que infelizmente não vão fazer o Super Bowl 55, né? Porque seria uma bela reedição aí do Super Bowl número 1. Esse jogo era muito aguardado porque era a chance da EFL aí de se provar contra a NFL, de mostrar que podia brigar de igual para igual, estava no mesmo nível. Enquanto do lado da NFL, eles queriam mostrar que eles que eram os donos desse negócio mesmo e que, né, os times da NFL eram muito superiores aos da EFL. E o jogo até começou muito bom, o jogo terminou em 14-10 o primeiro tempo para o Green Bay Packers. Mas no segundo tempo, o Green Bay Packers, que era treinado pelo Vince Lombardi, o Vince Lombardi que é um dos maiores técnicos da história do futebol americano e que é o nome do troféu de campeão do Super Bowl atualmente, o Green Bay disparou no segundo tempo e venceu por 35-10. E até é engraçado porque um dos grandes nomes foi um recebedor de 34 anos, o Max McGee, e dizem que foi jogar bêbado, porque ele estava numa noitada na noite anterior e fez 2 touchdowns, foi um dos melhores jogadores aí do jogo, acabou com o Chiefs, mesmo bêbado. É o tipo de jogador que gostamos. Um negócio bem anos 60, assim, né? Realmente. É um negócio raiz, né? Não é esse negocinho Nutella de se concentrar pro jogo. Todo episódio tem um momento do Henrique falando que é raiz e não é esse negocinho do Nutella. É porque eu sou um cara raiz, né? Esse negócio de Nutella é só pra comer mesmo. Nutella é bom pra comer. Bom, apesar do jogo ter sido 35-10, ele foi um grande sucesso e eles tiveram somados mais de 50 milhões de espectadores e estima-se que eles tiveram 80% das televisões dos Estados Unidos ligadas assistindo aquele jogo. O Super Bowl 2 foi até bem semelhante, o Green Bay Packers foi campeão mais uma vez, foi um passeio mais uma vez, 33-14 dessa vez, contra o Oakland Raiders. Quando chegamos no Super Bowl 3, obviamente todo mundo esperava a mesma coisa, né? Mais um passeio, dessa vez do Baltimore Colts, que era o representante da NFL, contra o New York Jets. É até engraçado a gente falar hoje que o New York Jets poderia assustar alguém. Mas era um time que vinha bem forte aí e tinha o Joe Namath, o quarterback que a gente comentou, né? Que foi um dos mais disputados aí pelas duas ligas. O Joe Namath, que tinha o apelido de Broadway Joe, porque era um cara bem midiático, um showman, né? Só que ele realmente chegou no Super Bowl e venceu por 16-7 e foi o MVP do jogo. E foi o que colocou a EFL aí no mesmo patamar da NFL, finalmente. E o Joe Namath também foi a última boa escolha de quarterback feita na história do New York Jets. Depois dele, nunca mais eles acertaram. É por aí mesmo. Também nunca mais foram campeões, né? E depois dessa primeira vitória da EFL/EFC aí no Super Bowl 3, né? Nós tivemos 51 edições do Super Bowl. A gente está chegando no Super Bowl 55. E o interessante é que a divisão entre as conferências está exatamente no meio, né? A AFC, que é a antiga EFL, conquistou 27 títulos do Super Bowl. E a NFC, que é a antiga NFL, também conquistou 27 Super Bowls. Tá bem nivelado entre os dois lados da liga, né? E passando para falar alguns dados aqui do Super Bowl, né? Hoje em dia, a NFL tem 32 times e dessas 32 franquias, apenas 4 nunca participaram do Super Bowl. São elas o Cleveland Browns, o Detroit Lions, o Houston Texans e o Jacksonville Jaguars. O Browns e o Lions são antigos times aí da NFL, né, que a gente já citou nesse episódio, e eles já tinham sido campeões da NFL antes da fusão. Mas desde a fusão, eles nunca chegaram no Super Bowl.
O Texans e o Jaguars, né, por outro lado, são times bem mais recentes, né? O Texans, eu até lembro do Texans sendo fundado aí no começo dos anos 2000, e eles também nunca chegaram no Super Bowl. Pois é, isso aí só mostra a incompetência mesmo, né, do Browns e do Lions, porque não tem nenhuma desculpa, são só 55 anos de incompetência mesmo. E além desses 4 times, nós temos outros 8 times que nunca ganharam o Super Bowl, mas já participaram da final. São eles o Arizona Cardinals, o Tennessee Titans, o Los Angeles Chargers, o Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, o Buffalo Bills e o Minnesota Vikings. E passando para fazer a parte do meu clubismo aqui desse episódio, falando dos maiores campeões do Super Bowl, nós temos o glorioso Pittsburgh Steelers, com 6 títulos do Super Bowl, empatado com o não tão glorioso New England Patriots, que também tem 6 Super Bowls aí, todos com Tom Brady. E depois disso a gente tem o Dallas Cowboys e São Francisco 49ers com 5 títulos, e o Green Bay Packers e o New York Giants, ambos com 4 títulos. E como a gente já falou aí no começo do episódio, o Super Bowl é um dos maiores eventos esportivos do ano, e por um evento realizado anualmente, ele só perde em número de espectadores, né, pela televisão, para a final da Liga dos Campeões da Europa, a final da Champions, né? Mas a audiência do Super Bowl é sempre absurda e recentemente tem constantemente passado aí de 100 milhões de espectadores nos Estados Unidos, o que realmente é impressionante se você considerar que a população dos Estados Unidos é aproximadamente 330 milhões, ou seja, todo ano aí 1/3 da população assiste o Super Bowl. É isso sem contar a galera que se junta todo mundo aí numa casa só, né? Então não tem como contar direito. E na história da televisão americana, a gente só teve 11 eventos que ultrapassaram a marca de 100 milhões de espectadores. 10 desses eventos foram Super Bowl. O único evento que não foi o Super Bowl foi o último episódio do seriado MASH. Lá em 1983, teve 106 milhões de pessoas assistindo na CBS. Eu acho que talvez é mais impressionante do que os números do Super Bowl, quase. Meu Deus, com certeza. Até hoje, o Super Bowl que tem aí o recorde de audiência foi o Super Bowl 49, que teve 114,4 milhões de espectadores nos Estados Unidos. E é até interessante ver que nos últimos anos, desde aí do Super Bowl 44, tá tendo uma queda até um pouco no número de espectadores. Ano passado até deu uma subida em relação a 2019. E o Super Bowl 49, que é esse que tem o recorde aí histórico, foi aquele do Seattle Seahawks contra o Patriots, né, que o Russell Wilson, em vez de dar pro jogo corrido, lançou a interceptação a 1 jarda do touchdown e da vitória. Fatídico. Pois é, entregou mais um título pro Tom Brady. O último dado aqui em relação à audiência, tudo isso, ano passado, né, no Super Bowl 54, o Kansas City Chiefs estava ganhando do San Francisco 49ers, mas estava apenas uma posse, e no final eles fizeram um último touchdown e ganharam o jogo aí até, né, de certa forma, com tranquilidade no final. No ano passado, apenas 3% das televisões ligadas na área metropolitana de Kansas City não estavam assistindo o Super Bowl nesses últimos 2 minutos, o que é incrível ver esse número, né? E você fica pensando aí o que esses 3% estavam fazendo, né? Outra coisa que fica marcada no Super Bowl são os shows do intervalo, né? Que não é aí o programa da Globo que tem no meio do jogo que mostra os melhores momentos. É realmente um show, né? Uma performance aí de um cantor no intervalo. Não é na voz marcante de Léo Batista. Não é o Léo Batista. E originalmente, né, esse show do intervalo do Super Bowl era, como é bem comum aí nos esportes universitários, era uma bandinha, né, que vinha e tocava, não sei o quê. Até que, em 1990, o pessoal lá do Super Bowl reconheceu que tinha aí uma mega oportunidade para ganhar ainda mais dinheiro e resolveu trazer artistas famosos para darem um show no meio do jogo, o que até hoje é um pouco controverso, né? Assim, o intervalo acaba durando mais do que o intervalo normal do jogo, tudo isso. Mas, sem dúvida, pro evento Super Bowl faz uma diferença incrível. E a primeira grande aparição aí no show do intervalo do Super Bowl foi em 1993, aquele jogo que foi entre Dallas Cowboys e Buffalo Bills, no Rose Bowl, lá na Califórnia, quando Michael Jackson, ele mesmo, o rei do pop, se apresentou. E que é até hoje considerado por muita gente, né, o melhor show da história do Super Bowl, mesmo sendo um dos primeiros. E realmente é um showzaço, dá pra procurar no YouTube aí quem quiser, é muito bom.
E o show do intervalo, depois disso, continuou crescendo, né? Mas cresceu especialmente aí nos anos 2000 e teve um outro marco aí muito importante que até acabou influenciando bastante aí o crescimento do show do intervalo, que foi a tragédia lá do 11 de setembro, né? Com as Torres Gêmeas e tudo isso. E no Super Bowl seguinte, o U2 fez um mega show, né? Mostrou aí os nomes das vítimas do atentado, tudo isso. E esse também foi outro show que ficou muito marcado. E depois desse show do U2 aí em 2002, quase todas as performances foram bem marcantes, chegando na talvez mais polêmica delas, que foi a da irmã do Michael Jackson, a Janet Jackson, com o Justin Timberlake, que o Justin Timberlake expôs o seio da Janet Jackson em televisão nacional para todo mundo ver. E isso foi em 2004, e depois disso aí, até o show no intervalo recebeu bastante crítica, não sei o quê, aí eles voltaram, em vez de botar artistas pop, botaram os caras mais antigos, né, aí veio Paul McCartney, Rolling Stones, e recentemente eles voltaram, até o próprio Justin Timberlake voltou recentemente aí o show no intervalo, mas sem dúvida é algo extremamente marcante aí também do Super Bowl. E essa polêmica aí da Janet Jackson, ela acabou fazendo também com que a transmissão fosse atrasada por 10 ou 15 segundos aí em relação ao jogo real, para que, se acontecer alguma coisa desse tipo novamente, a transmissão tenha tempo de cortar e não passar isso para o público. E o show do intervalo que serve muito também para atrair novos públicos, né, para o futebol americano e para o Super Bowl especificamente. Muita gente que não gosta do esporte acaba vendo o show do intervalo para ver o show. É sempre um grande artista, né? A gente teve recentemente aí Lady Gaga, Katy Perry, esse ano o The Weeknd. Então serve para isso e também para elevar, como o Tanque disse, o valor dos comerciais. Os comerciais durante o show do intervalo e durante o Super Bowl de maneira geral são caríssimos, são mais caros da televisão que você pode encontrar. 30 segundos apenas aí já são questão de milhões e milhões de dólares. Ótima deixa aqui do Filó pra mim, porque era justamente isso que eu ia falar. O Super Bowl do ano passado teve uma média de 100 milhões de espectadores, mas durante o show do intervalo, esse número subiu para aproximadamente 180 milhões de espectadores, o que mostra aí também bastante essa importância do show do intervalo, porque todo mundo que está assistindo o jogo continua assistindo, e você ainda tem todo mundo que está ligando só para assistir a performance, então é incrível. Só para dar o número certinho do preço das propagandas, que também é outra coisa aí muito, muito famosa aqui do Super Bowl. E no Super Bowl passado, em 2020, o preço para você botar um comercial de 30 segundos no ar é de 5,6 milhões de dólares. Mostra aí o absurdo que é o Super Bowl. E só queria pedir então aí para você que vai jogar na Mega Sena com os nossos números, para você dar aí o dinheiro pra gente poder fazer um comercial do Hora Bolas no Super Bowl aí. 30 segundinhos, né? Pra gente espalhar nossa voz pro mundo. É um bom investimento. A gente deixa até você participar aqui da produção. Faz agradecimento ao vivo, tudo que você quiser. Mas só não pode ser longo, né? Porque é só 30 segundos. É verdade. E só para fechar aqui os dados do mega evento que é o Super Bowl, uma última tradição aqui do Super Bowl é você comer comidas bem americanas, né? Aquele nacho, aquele hot dog, tudo que você não precisa de garfo e faca e que é mega gorduroso e tudo isso, né? Buffalo Wings, né? Esse tipo de coisa. Tem que ser aquele negócio que tua mão sai toda cagada depois. Vai direto pro hospital. Justamente. Bem americano. Mas o Super Bowl, depois apenas do Thanksgiving, é o segundo dia com maior consumo de comida nos Estados Unidos, mostrando aí que o pessoal também, né, mete o pé na jaca durante o Super Bowl. Mete o pé no grapefruit, né, que é a fruta estranha de lá. Muito bom. E por tudo isso que o Super Bowl vira aí um evento muito maior do que apenas o futebol americano, né? Até para quem quer assistir apenas o jogo como eu acabo até sendo distraído aí um pouco do jogo, porque é comercial, é comida, é show do intervalo, é tudo isso, e acaba que o jogo perde um pouco, mas o evento em si não há como se discutir, até mesmo quem não gosta, quem não acompanha, tá assistindo o Super Bowl. É, bem isso, né? O pessoal que é fã mais hardcore, assim, só do esporte mesmo, acaba sempre preferindo, por exemplo, as finais de conferência. Eu gosto muito dos dois, cada um pelo seu valor. E te falar que quando o seu time tá envolvido, você esquece tudo em volta, né? Quando o Eagles jogou aí, eu nem lembrava que tinha sido o Justin Timberlake show do intervalo, porque eu tava tão nervoso esperando o jogo. Mas é realmente um dia especial aí pra todo mundo que gosta de futebol americano.
Com isso, a gente aproveita para fechar aqui o nosso 34º episódio, desejando boa sorte para tanto Tampa Bay Buccaneers quanto para Kansas City Chiefs. E também pedir para vocês nos desejarem boa sorte lá nas redes sociais, porque a gente tá sempre precisando, né? Por que não? A gente tá como @orabolaspod, ora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. Estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, YouTube. Tô cada vez tentando falar mais rápido essa parte aqui nas redes sociais. Agradecer aqui os meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. E fim de semana que vem tem Super Bowl. E podem desejar boa sorte também pra mim quando eu for jogar na Mega Sena, né? Porque estamos precisando aqui, o negócio tá feio. Então, valeu, pessoal. Até semana que vem. XO. E como você roubou a minha piada da Mega Sena, só queria deixar pra vocês um... Essa é a minha tentativa de imitar uma perereca, mas eu nunca imitei uma perereca na vida. Vou te mostrar como imita uma perereca. Tirem as crianças da sala! Esse comercial não pode passar, não, no Super Bowl. Esse comercial é censurado, Mas então é isso, galera. Acompanha aí o Super Bowl. Acompanha também aí a gente nas redes sociais, que a gente vai botar várias coisas legais sobre o Super Bowl. E botem lá nos comentários pra quem você tá torcendo, quem você quer que ganhe, se você vai assistir, se não vai assistir. E qual música do The Weeknd você tá querendo escutar aí no Super Bowl. Blinding Lights. Blinding Lights é a favorita. Então é isso, galera. Um abraço e até semana que vem.